Olá, queridos irmãos e irmãs, Grupo Integração, Igreja de Cristo Jesus, povo reunido virtualmente neste momento, adorando ao Criador, adorando ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao Deus dos Deuses. Louvamos a Deus e exaltamos ao nome dEle, porque Ele é digno. Eu quero convidá-lo nesse instante a refletirmos por alguns breves minutos na palavra do nosso Deus, no texto registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 46 a 52, que tem como título A Cura do Cego de Jericó. Eu quero orar pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus sobre este momento de reflexão na palavra. Vamos orar? Deus, nosso eterno Pai, pedimos, ó Pai, o Teu auxílio nesse instante, mais uma vez, ao lermos a Tua palavra e buscarmos nela instrução para o nosso viver nestes dias tão difíceis que temos vivido. Fale ao nosso coração, abre os nossos olhos espirituais para vermos e nos alimentarmos de Ti e da Tua palavra santa. É no nome de Jesus que nós suplicamos. Amém. O texto da palavra de Deus nos diz assim, verso 46 de Marcos, capítulo 10. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se e de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Este quadro no ministério do Senhor Jesus, na sua aproximação de Jerusalém, na sua próxima à sua entrada triunfal em Jerusalém, ele passa por Jericó. Em Jericó, uma cidade a alguns quilômetros próximo de Jerusalém, Jesus se encontra com este cego. É interessante que este quadro ele é bastante significativo, bastante simbólico, emblemático, ele tem emblemas dentro dele, porque Jesus é aquele que veio para dar vista aos cegos, conforme o profeta Isaías proclamou, né? Curar, restaurar feridas, restaurar vidas, né? Curar feridas e dar vistas aos cegos, ressuscitar mortos. Então, a missão de Jesus, ela envolve dar vista. E o próprio Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Está lá no Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 12. Então Jesus, ele é aquele que veio dar vista, dar luz, dar entendimento. A vista, os nossos olhos são sinônimo de luz. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele diz isso, né? Se os teus olhos forem luz, quão grande luz será o teu viver, mas se os teus olhos forem trevas, quão grandes trevas você estará nelas. Então, os olhos são sinônimo de luz, e este cego, registrado no Evangelho de Marcos, que tem como nome filho de Timeu, ou Bartimeu, o próprio Bartimeu quer dizer isto, filho de Timeu.
mostra para nós lições maravilhosas. Tá? Eu queria refletir sobre algumas características apresentadas no texto que são para nós muito edificantes. A primeira delas é o fato de nós aproveitarmos as oportunidades. As oportunidades são portas escancaradas aos nossos olhos, que ao mesmo tempo que se abre, rapidamente se fecha. A história do ministério de Jesus, ela é cheia de oportunidades, de pessoas que aproveitaram as oportunidades. Tem a mulher que tem o seu fluxo de sangue curado, a sua enfermidade daquela hemorragia curada, porque ela aproveita a oportunidade, ela vence os obstáculos e vai e toca no Senhor Jesus, interrompendo uma trajetória junto com alguém importante, mas ela não perde a oportunidade, ela sabe que a oportunidade é importante. Um outro quadro é da mulher Ciro-Fenícia. Jesus vai por regiões outras fora da Judéia, regiões de Tiro e Sidom, e lá ele encontra uma mulher que vem ao seu encontro, e da mesma forma os discípulos querem afastar, mas ela insiste, e mesmo diante das dificuldades apresentadas pelo próprio Senhor Jesus, que conhece o coração, Jesus diz: eu não é justo dar das migalhas, dar do pão dos filhos aos cachorrinhos. Ela diz: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus então cura a filha daquela mulher que estava endemoniada. Vários outros quadros mostram a oportunidade. Mas Jesus tem o seu tempo para tudo, e nós precisamos entender as oportunidades que também estão diante de nós. Às vezes, ou quase sempre, essas oportunidades elas vêm para nós em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às provações. E nós precisamos ter os olhos desvendados para enxergar essas oportunidades. Este cego Bartimeu, ele tinha muitas dificuldades à sua volta. Ele era um mendigo, sentado à beira do caminho, mais um no meio da multidão, despercebido, só buscando talvez um sustento para a sua vida, umas migalhas, algumas moedas que ele pudesse sobreviver. Mas eis que algo novo acontece. Ele ouve o barulho, ele ouve o tropel de uma multidão, e ele procura saber quem é. Eles dizem: é Jesus o Nazareno. E ele então começa a clamar. Uma oportunidade escancarada se abre diante dele. Um novo horizonte, uma nova perspectiva. E ele não pensa duas vezes em clamar. A segunda lição vem na sequência, quando este cego começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Este cego, ele reconhece que Jesus era o filho de Davi. Ele é anunciado que Jesus, o Nazareno, estava ali no meio daquela multidão. Alguém avisa para ele quando ele pergunta: que barulho é esse? Que multidão é essa? E dizem para ele: Jesus, o Nazareno. E ele, quando clama, ele clama: Jesus, filho de Davi. Ou seja, ele reconhece a promessa messiânica. De alguma forma, ele sabe que este clamor era um clamor diferenciado. Restaura as lembranças da promessa a Israel de um Messias. Do trono de Davi viria o Messias, aquele que teria um trono eterno, um reino eterno. Então ele reconhece este filho de Davi e ele clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas as pessoas são obstáculos e querem calá-lo. Você está atrapalhando o trajeto, você está criando tumulto, embaraço. Fique calado. Você é só um mendigo. Mas ele vence os obstáculos, e quando pedem para que ele se cale, aí ele grita cada vez mais: filho de Davi.
ele vence a repreensão daquela multidão, ele vence os obstáculos, ele vence o clima de timidez, de medo, de insegurança e tantas outras coisas que por certo estavam sobre ele durante anos a fio. Mas ele clama: Jesus, filho de Davi, com voz mais forte, com mais veemência, ele quer a sua bênção. Este quadro mostra para nós, queridos, que adquirir as bênçãos de Deus, as bênçãos da cura, as bênçãos da restauração da nossa visão espiritual, as bênçãos da intimidade com Deus, elas exigem vencer os obstáculos que nos cercam. O inimigo ele está ao derredor, as circunstâncias são cheias de armadilhas que o inimigo coloca para nos distanciar e nos afastar do bem supremo da nossa vida, da nossa alma, que é o Senhor Jesus. Mas nós precisamos clamar com voz mais forte, nós precisamos vencer os obstáculos se nós queremos a nossa bênção. Quem sabe no meio desta pandemia você tem ouvido tantas vozes tentando calar o seu clamor, tentando fechar os seus olhos para não ver a Jesus, tentando silenciar a tua voz. Mas é dado a você uma oportunidade no meio desta pandemia, assim como a oportunidade chegou para aquele cego sentado, mendigando à beira do caminho. Também é dada a oportunidade para você. Jesus está passando, Jesus está com as suas bênçãos à disposição, querendo trazer paz, alegria, uma nova visão para a tua vida. Vença os obstáculos, não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Lute pelos teus interesses de estar mais próximo do Senhor Jesus. A terceira característica que nós destacamos nesse texto é o privilégio de ouvir o chamado do Mestre. Há muitas vozes no meio da multidão. Quando Jesus está alertando os seus discípulos já no seu sermão profético, em Mateus 24, ele fala: olha, cuidado que ninguém vos engane. Haverá muitos falsos ensinos, haverá muitos falsos mestres, haverá enganadores. O inimigo está sempre tentando abafar a voz de Cristo aos nossos ouvidos. A multidão tem sempre muito ruído, muito barulho, mas o Mestre está chamando. O Mestre está convidando para cearmos com Ele, para nos assentarmos à mesa no banquete que Ele tem preparado para nós. Aquele cego, quando ouviu as pessoas que chegaram para ele: olha, o Mestre te chama, tem bom ânimo, levanta-te. Eu imagino a alegria daquele homem, meu Deus. Eu imagino o mendigo esquecido, largado a mendigar, a se sujeitar aos favores das pessoas, agora ouvindo a voz do Mestre, do Filho de Davi: vem até mim, chame-o. E ele se levanta, joga a sua capa, larga todo aquele quadro, de um salto ele vai ao encontro de Jesus. Jesus, a doce voz de Jesus, ela é maior do que qualquer ruído neste mundo. O problema é que às vezes a cegueira espiritual, às vezes os entretenimentos e as coisas que nos cercam nos impedem de ouvir o chamado, e nós estamos como que cegos espiritualmente muitas vezes, sem ouvir o convite de Jesus: vinde após mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mas às vezes a gente quer descanso
nos deleites, nos prazeres, nas conquistas que Satanás oferece, que o mundo oferece, bem distante, bem diferente das bênçãos espirituais que Jesus tem para nós. O chamado de Cristo, o privilégio de ouvir o chamado de Cristo não é para todos. Nós temos ouvido e aprendido que Deus tem seus escolhidos e só os escolhidos conseguem ouvir o chamado de Cristo Jesus. A multidão continua aplaudindo, seguindo a Jesus. Esta mesma multidão que está aqui ao lado deste homem, tentando impedi-lo de chegar a Jesus, é a mesma multidão que vai possivelmente aplaudir a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e vai dizer: Hosana, bendito que vem em nome do Cordeiro, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel, bendito aquele que vem em nome do Senhor. No entanto, um pouco mais à frente, eles vão dizer: crucificam, crucificam. A multidão não sabe o que quer. E a última característica que nós destacamos neste texto para nós é exatamente a pergunta de Jesus: que queres que eu te faça? Parece uma pergunta retórica, né? Alguém que está cego, que se aproxima do Senhor, chamado pelo Senhor, e agora Jesus se dirige a ele: que queres que eu te faça? Parece muito óbvia esta pergunta, mas não é. Eu ouvi uma vez um pregador sendo até hilárico, falando com um tom bem hilárico disso. Jesus gosta de apresentar uma peça, né? Ele sabe que o cara está cego, que ele precisa de visão, mas Jesus gosta de ser hilárico. Não é isto, verdadeiramente não é isto. Jesus não é hilárico, Jesus não gosta de fazer peça teatral, não. Ele vê o coração, ele quer saber aquilo que realmente interessa. Às vezes nós ficamos tão perturbados com as opções que o mundo oferece e nós não sabemos o que pedir ao Senhor Jesus. O apóstolo Tiago, escrevendo a sua carta no capítulo 5, ele diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes, para esbanjardes nos vossos deleites, nos vossos prazeres. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Quantas vezes nós não sabemos pedir? Aquele homem, ele foi enfático: eu quero ver, Senhor. E Jesus o curou. E o quadro apontado agora no Evangelho de Lucas, segundo o registro de Lucas, mostra que ele imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus, e também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Está lá em Lucas 18:43, o quadro paralelo registrado por Lucas, mostra os louvores, mostra a glorificação de Deus. Então, as bênçãos que Deus quer nos dar, as bênçãos da cura de Cristo Jesus, são bênçãos espirituais, querido. O apóstolo Paulo, ele é enfático quando ele escreve na carta aos Efésios. Ele fala dessas bênçãos espirituais em Cristo Jesus que nós temos direito. E às vezes a gente fica querendo bênçãos no mundo material. Claro que nós somos corpo, somos matéria, e as bênçãos materiais são inerentes ao nosso viver. Nós queremos uma vida com saúde, nós queremos família saudável, nós queremos paz, nós queremos mantimento, nós queremos as coisas básicas para um viver feliz e alegre. Mas o que Jesus requer de nós é algo muito mais. Ele quer que nós coloquemos tudo isso à disposição da sua glória. Ele quer que as nossas bênçãos materiais, a cura que recebemos na visão, na restauração da nossa visão espiritual, nós que estávamos cegos em nossos pecados e agora temos luz em Cristo Jesus.
Ele quer que com esta luz, com esta visão, nós o glorifiquemos, nós o exaltemos. E é interessante que a multidão glorifica o Senhor Jesus também, louva o Senhor Jesus por este fato. O que isso implica, queridos? Que muitos hão de ver as bênçãos espirituais de um novo viver, de uma nova visão restaurada em cada um de nós. As multidões verão, muitos vão se render, muitos são dos eleitos que Deus tem preparado e através do nosso testemunho, através daquilo que Jesus tem feito em nós, eles também vão glorificar a Deus e vão exaltar o nome do Senhor. Eles também terão as suas visões desvendadas, terão seus olhos abertos para enxergar a maravilha do amor e da misericórdia de Deus. Jesus teve misericórdia e compaixão daquele cego. E o mesmo Jesus continua hoje estendendo o seu coração à miséria e à maldade e à perversão do homem. Jesus continua com o seu coração misericordioso, trazendo vidas, resgatando vida, curando vidas para o louvor da sua glória, para a honra e glória do seu nome. Que Deus nos abençoe neste refletir da sua palavra. Que Deus desvende os nossos olhos e nos faça homens e mulheres que glorifiquem ao Senhor pela visão das bênçãos celestiais que nós temos em Cristo Jesus. Vamos orar? Deus querido, obrigado por esta palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor um dia nos chamou com santa e bela vocação em Cristo Jesus. E hoje nós temos uma nova vida, hoje nós temos os nossos olhos desvendados para enxergar as Tuas promessas, para ver o quanto carecemos e necessitamos de Ti. Nos abençoe, Pai, e nos faça resplandecer neste mundo a Tua glória, e muitos possam se render ao Senhor Jesus através do nosso testemunho de vida. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe, querido irmão, querida irmã. Até um próximo encontro, querendo o nosso Deus.